A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor Jesus já nos tem concedido. Agradeço a Deus pelo privilégio. Estou muito contente nesta noite por ver a igreja com um bom número de membros, igreja muito bonita, com as bandeiras em alusão à Semana Missionária. Tudo isto é bênção para nós. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque o Senhor mais uma vez me concede o privilégio de ministrar a palavra do Senhor. E eu quero humildemente convidar a igreja para a leitura de um texto que está no livro de Salmos, capítulo 103, ou Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus prezados irmãos, quando foi me concedida a oportunidade para ministrar nesta noite, eu fiquei muito preocupado, pensando que palavra eu deveria trazer para a igreja. E, observando as coisas que estão acontecendo no mundo e sobre a iminente volta do Senhor Jesus, Deus colocou uma palavra no meu coração. O título desta mensagem é A Comunhão com Deus. Quando eu olhei a situação do mundo e comparei com o que diz a Bíblia, eu fiquei muito sensibilizado. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, a Bíblia nos diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, soberbos, blasfemos, profanos, ingratos, desobedientes a pais e mães, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Sim, no tempo do fim aconteceria todas essas coisas. Eu pergunto aos irmãos, não é isto que nós temos visto todos os dias? O Senhor Jesus, quando falava do tempo do fim, lá no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29, o Senhor propôs uma parábola. Jesus disse: observai a figueira e todas as outras árvores. Quando ela começa a brotar, eis que está perto o verão. De igual modo, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Glória a Deus. A figueira representa Israel. Um dos maiores sinais que antecedem a vinda de Jesus é muito pouco pregado. Acontece, meus prezados irmãos, que quando no ano 70 da nossa era, o general Tito invadiu Jerusalém e apagou com sangue uma revolta dos judeus contra o Império Romano, ali
os judeus foram espalhados em todas as nações. E o Império Romano proibiu os judeus de voltarem para Jerusalém. Mas, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, já havia uma promessa, uma profecia, que dizia que Deus ia juntar Israel, que estava espalhado dentre todos os povos, e ia fazer um ovo dele uma nação. Está em Ezequiel 36, 23. Passaram 2000 anos. E no ano de 1948, por uma resolução da ONU, o Estado de Israel foi criado. Mas não só isso, Deus já estava colocando um desejo no coração do povo judeu de voltar para a sua terra. Tanto é que o cumprimento deles, naquela época, para os que ainda não tinham voltado, era no ano que vem, em Jerusalém. E então, meus irmãos, o Estado de Israel foi criado. Nós vemos aí uma profecia milenar sendo cumprida. E mais do que isso, a volta de Israel para a sua pátria simboliza o início do tempo do fim. Jesus disse: observai a figueira. A figueira é Israel. Quando os seus ramos começam a brotar, sabei que está próximo o verão. Quando os ramos começaram a brotar? Quando Israel voltou para sua pátria e passou novamente a ser uma nação. Mas Jesus disse ainda: olhai também para as outras árvores. As outras árvores representam os outros países. E se nós começarmos a olhar o que está acontecendo no mundo, nós vamos ficar atônitos, espantados, porque tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu pergunto para os irmãos: quem aqui usa o Pix? Todo mundo. Glória a Deus. Eu também uso. Se nós começarmos a olhar para as nações, para o que está acontecendo na economia, nós podemos tomar, por exemplo, o Pix. O Pix é um modo de pagamento e de recebimento instantâneo. Funciona 24 horas por dia, domingos, feriados. Você pode pagar e receber. E fazendo isso, o dinheiro entra na sua conta ou entra na conta de outra pessoa na hora. Isto aponta, meus amados irmãos, para o fim do papel moeda como nós conhecemos. O fim do dinheiro em espécie está próximo. Sem perceber, as transações estão ficando quase que 100% eletrônicas. E já existe o projeto do real digital, do dólar digital, do euro digital. Em breve, não haverá mais papel moeda. E eu pergunto para os irmãos: e se o papel moeda for extinto, né? Como é que você vai fazer as suas compras? Ora, nós vamos fazer a compra com cartão, né? Podemos fazer com cartão. Por quê? No cartão tem um chip e nós inserimos o chip na máquina, digitamos a senha e fazemos o pagamento.
Mas esse chip ele pode ser lido com scanner também. Eu posso encostar e já é debitado. Amém? E se eu tirar esse chip, o chip na minha mão direita ou na testa? É possível fazer isso? Sim? Amém? Eu estou mostrando para os irmãos como a vinda de Jesus está próxima. A tecnologia já existe. E com muita facilidade, o anticristo provavelmente vai fazer isso. No chip, pode conter todas as suas informações. Imagine, em um telefone celular, nós colocamos músicas, né, fotos, vídeos, aplicativos, tudo dentro de um chip. Então, dentro de um chip cabe muita coisa. Então, aqui vai ter todas as suas informações. Isto aponta para um governo mundial que está se formando. Olhai para as outras árvores, disse Jesus. Nós estamos vendo os países se unindo em blocos. Temos o mercado comum europeu, NAFTA, né, Estados Unidos, México e Canadá, tigres asiáticos, mercado comum do sul, Mercosul, e os blocos estão se formando. E se todos esses blocos se juntarem, formarem um único bloco, comandado por um líder mundial carismático, que vai resolver todos os problemas. E Jesus disse: observai a figueira e as demais árvores. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. De que geração estava falando o Senhor Jesus? Da geração dele? Não. Da geração que presenciou essas coisas. Se nós lermos o Salmo 90, no versículo 10, o salmista diz: porque os anos do homem são 70 anos, mas alguns pela sua robustez chegam a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado, porque cedo será ceifado e nós voamos. Então nós vemos na Bíblia que uma geração dura 80 anos. Se o tempo do fim começou com o início da nação de Israel em 1948, nós podemos fazer uma conta. Qual é a somatória de 1948 mais 80? 2028. Eu deixo uma interrogação para os irmãos. Que em 2028 a grande tribulação vai começar? Eu não estou afirmando, mas estou deixando para a meditação da igreja. Nós vemos então que nós estamos no tempo do fim. Eu não estou dizendo isso para deixar os irmãos com medo, mas para que os irmãos estejam preparados. Diante deste cenário, do mundo caído e da iminente volta de Jesus, qual é a maior necessidade do cristão? A maior necessidade é que o cristão esteja em comunhão com Deus. Comunhão vem do grego koinonia, que significa associação ou relacionamento íntimo.
É interessante que nesse processo de comunhão com Deus, o primeiro passo tem que ser dado pelo homem. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Glória a Deus. E essa é a vontade do Senhor, que nós nos acheguemos a Deus. Tanto é, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, quando Ele orava por nós, Ele dizia: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus. Para que todos sejam um. Isso fala de comunhão com Deus. Glória a Deus. Mas os irmãos podem me perguntar: como eu posso ter comunhão com Deus? Através de pelo menos 3 meios. Primeiro, através das Escrituras. Já dizia o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. E Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória a Deus. E a Bíblia diz ainda em 2 Timóteo 3,16 que toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Mas ainda, nós podemos ter comunhão com Deus adorando ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Um missionário na China fez um estudo dos irmãos chineses que antes tinham tido possessão demoníaca. E aquele missionário, ele constatou o seguinte: que a pessoa que era endemoniada, mas depois aceitou ao Senhor Jesus e passou a adorar ao Senhor Jesus, nesta pessoa o demônio nunca mais voltou. Nunca mais voltou. A partir do momento que ele começou a adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, meus prezados irmãos, já dizia: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em vosso coração. Glória a Deus. Então, como é que nós temos comunhão com Deus? Primeiro, através da Bíblia. Segundo, adorando a Deus. Terceiro, orando. Existe um versículo da Bíblia muito curto, mas também muito importante. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, quando falava do tema, ele dizia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Uma certa vez, meus amados irmãos, num culto pentecostal, um pastor
trouxe uma mensagem maravilhosa. E um jovem que estava presente ficou observando e pensou consigo: como pode alguém pregar desta maneira? Eu gostaria de ser como este pastor, mas eu não posso sair desse culto sem falar com ele. Eu preciso saber do segredo. Como é que ele prega com tanta unção? E quando terminou o culto, aquele jovem ficou esperando. E quando chegou a vez dele, disse: pastor, eu estou maravilhado. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Eu gostaria de saber qual é o segredo, mas eu já imagino qual é o segredo. O Senhor certamente passa longas horas em oração. O Senhor deve orar por muitas horas seguidas. O pastor sorriu, olhou para aquele jovem e disse: eu dificilmente faço orações superiores a 15 minutos. O jovem levou um susto, mas o pastor completou e disse: mas eu também dificilmente fico 15 minutos sem orar. Glória a Deus. Que lição maravilhosa para nós. Eu creio que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós possamos viver em oração. Glória a Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, de homens que tiveram comunhão com Deus. Um deles é Enoque. Enoque tinha tanta comunhão com Deus que no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz que Enoque não mais foi visto, porque Deus o tomou para si. Eu fico pensando, meus amados irmãos, qual é o segredo de Enoque? O que Enoque fez para chamar tanto a atenção de Deus? Porque Deus não permitiu que Enoque experimentasse a morte. Mas além de Enoque, um outro homem ao qual eu gostaria de me reportar é Jó. A Bíblia nos dá mais detalhes sobre a vida de Jó. Diz o livro de Jó no capítulo 1, versículo 1, que havia na cidade de Ur um homem chamado Jó, que era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha as qualidades de Jó. E diz a Bíblia que Jó era um homem muito rico. Mas Satanás chega diante de Deus e diz: ele te serve porque ele é muito rico. Toca nas coisas dele e o Senhor verá se ele não blasfema. Deus então permite que Satanás toque nos bens materiais de Jó. E Jó então começa a perder todas as suas propriedades. Depois ele perde todos os seus animais, perde os seus servos, os seus filhos. E Satanás chega diante de Deus e diz: ele ainda não blasfemou porque ele tem saúde? E Deus então permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó, mas não permitiu que ele lhe tirasse a vida. E a Bíblia diz que Jó foi ferido com uma chaga maligna que ia da cabeça até a planta dos pés, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. E a mulher de Jó
chega diante dele e diz: meu esposo, tu ainda conserva esta amizade? Amaldiçoa a Deus e morre agora. E Jó, olhando para aquela mulher, diz: ó mulher, tu falas como diz uma louca. Deus nos deu o bem, Ele não nos daria também o mal? Doutra feita, Jó dizia: ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Glória a Deus, glória a Jesus, comunhão com Deus, glória a Deus. Para Jó, as circunstâncias, meus amados irmãos, não importavam. Ele era fiel, ele tinha comunhão com Deus. Mas ainda na Bíblia existem muitos que eu poderia citar, mas um outro personagem que me chama muito a atenção é o apóstolo Paulo. Meus irmãos, a biografia do apóstolo Paulo é uma biografia muito peculiar. A Bíblia nos dá toda a trajetória, desde a sua conversão no caminho de Damasco, até as maiores visões celestiais que o apóstolo recebeu. E no começo da sua caminhada cristã, ele escreve: eu não sou inferior aos mais excelentes apóstolos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Versículo 5, aliás. Ora, se Paulo não era inferior aos mais excelentes, então ele era excelente também. Isso no começo. Só que ele começa a ter mais experiência com Deus, começa a ter comunhão com Deus. E sabe o que acontece? Quanto mais experiência com Deus nós temos, quanto mais comunhão com Deus nós temos, maior é a convicção que nós sentimos do nosso próprio pecado. E Paulo, então, quando começa a amadurecer mais na vida espiritual, ele diz: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Olha a evolução. Lá no começo, ele dizia que ele não era inferior aos mais excelentes. Agora, com mais experiência com Deus, ele já se sentiu o pior dos pecadores. Mas quando Paulo falava isto, ele já estava dizendo: eu já estou crucificado com Cristo, glória a Deus. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Comunhão com Deus, glória a Deus. O homem, meus amados irmãos, foi criado para ter comunhão com Deus. Quando Deus criou o homem, Deus colocou nele a natureza religiosa. Mas o homem, na sua ignorância e desconhecimento de Deus, ele adora deuses estranhos. Lá na Índia, o homem adora a vaca. Lá no Oriente, ele adora Buda. Na África, adora os ídolos. Então o mundo adora deuses falsos, deuses estranhos. Mas nesta noite, nós estamos aqui adorando o Deus único, o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. O homem, na sua ignorância, busca Deus em lugares errados. E a Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, no capítulo 14,
que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. O homem sem Jesus vai para uma festa, e ali na festa ele sente paz, ele sente alegria, mas quando ele sai da festa, ele começa a sentir novamente um vazio dentro do coração. O homem fuma um cigarro de maconha, enquanto ele está sob o efeito da maconha, da cocaína ou de outra droga, ou da bebida alcoólica, ele sente paz. Mas quando o efeito passa, ele sente um vazio muito grande. E este vazio é exatamente do tamanho do Senhor Jesus. E é por isso, meus prezados irmãos, que eu posso afirmar nesta noite, sem medo de errar, que a verdadeira paz está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por isso que Ele está dizendo para mim e para você nesta hora: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mas os irmãos podem me perguntar: como é que eu posso ter comunhão com Deus? A primeira dica, ou o primeiro conselho que eu gostaria de dar para a igreja do Senhor, para ter comunhão com Deus, você precisa ficar longe do pecado. Lá no livro de Isaías, no capítulo 59, a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem agravados os seus ouvidos para que não possam ouvir. Mas o que faz divisão entre vós e Deus são as vossas iniquidades, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Glória a Deus. Os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Para ter comunhão com Deus, é necessário ficar longe do pecado. Um grande empresário, certa feita, estava contratando motoristas para sua frota de caminhão. Aquele homem, muito experiente, fez uma pergunta para o primeiro candidato. Ele disse: se você estivesse dirigindo e tivesse um abismo do seu lado direito, qual seria a distância mais próxima do abismo que você conseguiria dirigir, mantendo os níveis de segurança? E o primeiro candidato disse: eu conseguiria dirigir a 1 metro do abismo. Mas aquele empresário ainda não estava contente. Ele entrevistou o segundo candidato e
fez a mesma pergunta: quão próximo você dirigiria do abismo, mantendo os níveis de segurança? E o segundo disse: eu dirigiria a meio metro do abismo, querendo assim mostrar habilidade para aquele empresário. Mas o segundo não foi contratado. Vem um terceiro e disse: eu dirijo a 15 centímetros do abismo. Mas aquele homem ainda não estava contente. Mas finalmente veio um outro candidato e disse: eu dirigiria o mais distante possível do abismo. Este foi contratado. Glória a Deus. Espero que os irmãos compreendam a lição que nós estamos tentando passar. Se você estiver o mais longe possível do pecado, Deus tem compromisso com você. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, como nós podemos ter comunhão com Deus? Lendo a Bíblia Sagrada. A Bíblia, meus amados irmãos, é um livro diferente. A Bíblia é o único livro em que o autor está presente na hora da leitura. Nenhum outro livro tem o autor presente na hora da leitura, mas a Bíblia tem. E o Senhor Jesus nos disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Uma certa vez, um professor viu uma menina lendo a Bíblia e, querendo zombar dela, disse: você acredita neste livro antiquado? Ela disse: ah, sim, eu conheço o autor pessoalmente, hoje mesmo eu falei com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Toda escritura divinamente inspirada, diz a Bíblia. Eu tenho provas de que ela é um livro inspirado por Deus. Primeiro, pela exatidão. Você já encontrou algum absurdo na Bíblia? Não, e não vai encontrar. Mas em outros livros antigos você encontra. Por exemplo, Joseph Smith, que escreveu o livro de Mormon, disse que havia habitantes na Lua. Mas quando o homem conheceu a Lua, não encontrou nenhum habitante lá. Se você ler os escritos antigos, você vai ver que diziam que a Terra não era redonda, que a Terra era plana, cercada por 7 mares de águas salgadas, que no final dela tinha um abismo. Outras teorias diziam que a Terra estava suspensa, ancoradas por 2 tartarugas. Mas nós não vamos encontrar nenhum absurdo desse tipo na Bíblia. Em segundo lugar, pela unidade. A Bíblia foi escrita durante 1600 anos, por cerca de 40 autores que viviam
em lugares e épocas totalmente diferentes. Mas se você considerar, ela se completa de forma harmoniosa. Isso nos mostra que quando ela foi escrita, havia ali por trás uma mente diretriz que organizava todas as coisas, de modo que na Bíblia não há ideias conflitantes, não há contradições na Bíblia. Do livro de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver uma perfeita unidade. Em terceiro, quantidade de leitura. Eu li o livro Dom Casmurro 3 vezes, na época da minha adolescência. Depois eu li o livro O Peregrino, de John Bunyan, por 4 vezes, de 2 em inglês e 2 em português. Não sei se leria a 5ª vez, mas a Bíblia nós podemos ler milhares e milhares de vezes, porque ela nunca se esgotará, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Glória a Deus. Uma outra evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus é sua assombrosa circulação. Quando Gutenberg inventou a imprensa no século XV, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. E naquela época, ela custava o salário de 1 ano de trabalho. E desde a primeira Bíblia até hoje, não existe um livro que vende mais do que a Bíblia. Não é esta uma grande evidência de que ela é a palavra de Deus? O Alcorão não vende como a Bíblia, o livro de Mórmon não vende como a Bíblia, qualquer outro livro não vende como a Bíblia. Porque assim como o homem precisa do pão para se alimentar, ele precisa da Bíblia, da palavra de Deus, para alimentar a sua alma. Finalmente, o tempo não afeta a Bíblia. Como pode um livro tão antigo quanto a Bíblia ser tão atual e tão moderno? A Bíblia é, ao mesmo tempo, um livro extremamente simples para ser entendido, mas também extremamente complexo. Quem é que pode dizer com segurança a sua interpretação? O tempo não afeta a Bíblia. Então nós vemos aí que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E é através dela, lendo ela, que nós temos a comunhão. Mas para terminar, meus prezados irmãos, nós temos comunhão com Deus desenvolvendo uma fé viva em Deus. A Bíblia nos dá a definição de fé no livro de Hebreus, no capítulo 11. Diz a Bíblia que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega a Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todos os que o buscam. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Hebreus 10, 38, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Comunhão com Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim,
Bendigo o teu santo nome, glória a Deus. Diante deste mundo caído, diante da iminente volta do Senhor Jesus, qual é o papel da igreja? De segurar nas mãos do Senhor Jesus. Tem um hino que diz: com tua mão segura bem a mim, com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Comunhão com Deus é intimidade com Deus. Nós falamos que nós podemos ter comunhão com Deus pela Escritura Sagrada, adorando a Deus, orando a Deus. Falamos de homens que tiveram comunhão com Deus, como Jó, Enoque, Paulo. Poderia ter falado também de Abraão, de Elias. Falamos ainda que o homem foi criado para ter comunhão com Deus e que a verdadeira paz está somente em Jesus. Falamos também que para ter comunhão com Deus é necessário ficar longe do pecado. Nós temos comunhão com Deus lendo a Bíblia Sagrada e desenvolvendo uma fé viva no Senhor Jesus. Com estas palavras, eu finalizo essa meditação. Agradeço a Deus pela rica oportunidade. Agradeço a Deus pela cooperação da igreja. Quero dizer que foi muito bom estar aqui com os irmãos nesta noite. Muito bom. Eu oro a Deus para que o Senhor fale mais no coração dos irmãos, mais profundamente, que nós possamos juntos desenvolver a koinonia, a comunhão, a intimidade com Deus, até aquele grande dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o teu santo nome. Amém.